Hey, presta atenção, vou desafiar a tua capacidade de concentração. O desafio é simples. Vou mostrar-te uma imagem durante 2 segundos. Depois, vou fazer-te 2 perguntas. Se acertares as 2, ganhas o desafio. Estás preparado? Vamos então às perguntas. Quantas imagens como esta viste? Se a tua resposta foi 3, parabéns, acertaste. Mas ainda falta a segunda pergunta. Quantos livros azuis viste? Pois, muito provavelmente não sabes responder. E ainda bem que não sabes. Queres saber porquê? A resposta é simples. Se só acertaste na primeira pergunta, significa que focaste a tua atenção naquilo que eu te pedi e não te deixaste distrair pelas outras imagens. O mesmo acontece no século em que vivemos. Todos os dias temos milhares de distrações a competir pela nossa atenção. As notícias na televisão, as notificações no telemóvel, os e-mails que recebemos e muitas outras coisas. Se não tivermos cuidado, podemos passar o dia distraídos daquilo que é realmente importante. E o problema não está na tecnologia, mas sim na forma como deixamos que ela controle o nosso foco. Mas afinal, como funciona a nossa atenção? A cada momento que passa, o nosso cérebro recebe milhares de informações sobre aquilo que vemos, ouvimos, sentimos e pensamos. E como é óbvio, o nosso cérebro tem que filtrar muita informação e atuar mais ou menos como uma lanterna, ou seja, focando a sua atenção naquilo que ele acha que é o mais importante. Infelizmente, estas distrações estão cada vez mais inteligentes na forma como tentam captar a atenção do nosso cérebro, utilizando estratégias como sons apelativos, imagens vibrantes e vídeos que despertam as nossas emoções. Provavelmente também já chegaste ao final do dia e pensaste: tinha tanta coisa para fazer e acabei por não fazer nada. Já te aconteceu? Se sim, deixa aqui em baixo o teu comentário. Cada vez mais vemos crianças, jovens e adultos dependentes das redes sociais. E não é por acaso. Tal como refere o autor Nir Eyal, que estuda há vários anos este tema, as redes sociais têm todos os ingredientes de um bom distrator. Ou seja, são fáceis de usar, têm constantes novidades e dão um enorme prazer ao utilizador. A curto prazo pode parecer bom, mas vários estudos têm confirmado que o excesso de tempo passado nas redes sociais diminui o nosso índice médio de felicidade e também a nossa produtividade. Um estudo recente revelou também que cerca de 75% das pessoas vê as notificações do seu telemóvel nos primeiros 15 minutos do dia, ficando logo sujeitas a que a sua atenção seja direcionada para algo que os outros querem e não aquilo que é importante. Qual é a consequência disto tudo? É que estamos a treinar o nosso cérebro para seguir notificações, deixando que o nosso foco seja constantemente controlado por outras pessoas. E quando deixamos que os outros controlem o nosso foco, estamos também a deixar que controlem a nossa vida. O nosso foco é como um músculo. Quanto mais o treinarmos, mais forte ele fica. Então, como podemos treinar a nossa capacidade de manter o foco? Primeiro que tudo, deixa-me dizer-te que a capacidade para manter o foco naquilo que é importante é uma das competências da inteligência emocional. Se não viste o vídeo sobre esse tema, fica descansado que vou pôr um link no final deste vídeo. Voltando à pergunta, como podemos treinar o nosso foco? Um dos maiores especialistas nesta área, Apollo Robbins, partilhou recentemente numa entrevista o método de treino que ele próprio usa e vou agora partilhá-lo contigo. O primeiro passo é definires qual é o foco que queres ter durante o teu dia. Escreve o que queres fazer com a hora, o local e a duração. Vou dar-te um exemplo. Hoje, o meu foco principal vai ser planear aquilo que vou fazer na próxima semana. Vai ser às 10 horas, na minha secretária, durante 15 minutos. Pode parecer simples, mas acredita que fazer esta simples tarefa todas as semanas é desafiante. Mas acredita que vale a pena. O segundo passo para controlares o teu foco é identificares as tuas distrações. Será que são as notificações no telemóvel? Será que são os programas de televisão? São outras pessoas? Ou são os teus próprios pensamentos e emoções? Faz uma lista de distrações e à frente coloca uma forma de eliminares essa distração.
Por exemplo, se a tua distração são as notificações no telemóvel, existe uma opção para desligar essas notificações. Faz este exercício para todas as distrações que identificares e se quiseres ajuda, já sabes, coloca aqui em baixo nos comentários. Existem muito mais técnicas que podes usar para manteres o teu foco, mas ficam para outros vídeos. Se aplicares pelo menos estas duas técnicas com frequência, certamente que vais melhorar a tua capacidade de manteres o foco naquilo que é importante. Se experimentares estas técnicas, deixa aqui em baixo o teu feedback. Eu aposto que 95% das pessoas não irá fazê-lo, mas pronto, pelo menos eu fiz a minha parte. Para terminar, se achaste que este vídeo foi útil, partilha-o com algum amigo que precise de melhorar a sua capacidade de manter o foco. Se achares que este canal pode ser uma mais-valia para ti, subscreve para seres avisado quando eu colocar um novo vídeo. O objetivo deste canal é trazer-te novos conhecimentos que acrescentem valor à tua vida. Portanto, talvez estes vídeos sejam uma boa distração para ti. Já agora, reparaste neste monstro que apareceu 3 vezes durante este vídeo? Espero que te mantenhas focado e lembra-te, este é o teu canal.